Namastê, leoninos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre março de 21. Vou fazer da mesma maneira que eu tenho feito, que vai mudar o deck. Eu vou usar o The Muse Tarot. Ele é um deck assim bastante sensível, feminino, criativo, vocês vão ver. Tem uma pegada ano da Vênus, né, que a gente está entrando agora em março. Então eu acho que tem tudo a ver. Fui orientada a usá-lo, né? Então vamos nessa. Vamos ver o que tem para vocês em março. 4 cartas, como sempre. Se for necessário a gente tira mais. E a gente encerra com o deck do Metatron. O louco. Pagem de materiais. Materiais é naipe de ouros, tá? 5 de materiais, 5 de ouros. E a justiça. Antes de qualquer coisa, uma chamada forte para sair da caixinha, né? Sair da zona de conforto. E vocês têm passado pelo estímulo de todos esses planetas que passaram e estão passando em Aquário, seu oposto complementar, né? Então, onde você tem Aquário no seu mapa, para aqueles que têm ascendente, muito provavelmente a casa 7, existe uma necessidade de sair do próprio entorno, vamos dizer assim. Não só literal, como se desafiar, né, a tentar coisas diferentes e até mesmo ir para espaços diferentes, mas como a gente sabe que estamos passando por uma série de restrições ainda, esse louco, ele pode muito bem ser atingido internamente antes de qualquer coisa. E aqui ele está na posição do material. Então, trabalho, finanças, carreira, estudo, a sua vida prática e cotidiana no geral, né? Ela está pedindo pelo louco, né? A saída da caixa total. E aqui nessa carta fica bem clara a questão do louco dando um salto de fé, né? Aqui ela está dando um salto pro abismo, né? E o abismo, ele é o cosmos, é o universo inteiro. Fica bem perceptível que quando você resolve dar esse salto de fé, o que você recebe de volta é algo sem tamanho. Não tem como você dimensionar o que pode acontecer quando você resolve se desafiar dessa maneira. Só que as pessoas têm medo e vocês fazem parte da cruz fixa. A cruz fixa tem medo de mudança. Falou em mudança, arrepia. E embora existam nuances, né, dentro dessa cruz fixa, mas sim vocês têm medo de mudanças. E vocês vêm de um processo muito intenso, né? Eu venho acompanhando vocês já há um tempo, vocês vêm de um processo muito intenso de mudanças. Aí vem a doida aqui e fala de novo que tem mais mudanças. Tem mais mudanças. Mas entendam que essas mudanças, embora a gente esteja falando aqui da parte do material, o grosso, vamos chamar assim, dessas mudanças vai ser interno. Não quer dizer que para alguns de vocês isso não possa se materializar, literalmente. Até porque a gente tem aqui cartas do naipe de materiais, né? Então, além dessa proposta de se dar um voto de confiança e ousar dar esse salto de fé,
esse salto de fé ele pode sim manifestar algo, tá? Mas esse algo, né, a se manifestar, eu acredito que ele venha de um processo maior. Eu não acho que em março vocês vão ter mudanças instantâneas. Nada de instantâneo, tá? O pajem de materiais aqui para o emocional tem aqui o aceno claro para novos relacionamentos, especialmente relacionamentos amorosos, né? Aqueles que estão interessados nisso, né? Tem abertura, né? Tá favorecido. Aqueles que quiserem resgatar algum tipo de romance também, dentro de relações que já existam, tá? Tem aqui também um chamado para ver a vida de um jeito mais leve, mais doce. E nem por isso esquecer que existem também coisas concretas a serem feitas, mas tem um pouco aquela coisa assim de fazer a sua trilha e cheirar as rosas, né, no meio do caminho, algo do tipo, né? Você parar no meio das suas preocupações e no meio desse salto de fé e você observar que tem uma rosa no meio do caminho, você ir lá cheirar a rosa, você admirar a beleza das coisas, da vida, tá? E isso mais forte ainda para as mulheres que estão assistindo, tá? Não que isso não vá acontecer com os homens, porque todo mundo tem o masculino e feminino dentro de si, mas tem algo mais para as mulheres. Romance, né, em alta para aqueles que querem, mas de toda forma uma chamada para ver a vida de um jeito mais emocional, com um pouco mais de inocência, mais abertura, como se você estivesse vendo a vida como um jovem vê, independente da sua idade cronológica, né? Resgatar o jovem em você. Quando eu falo jovem, é jovem mesmo, tá? Não estou falando de criança não, tá? Estou falando de adolescente, jovem adulto, né? Aquela perspectiva assim de, nossa, eu tenho toda a vida pela frente, eu tenho muita coisa para viver. Você pode resgatar, né? Ter essa sensação independente da tua idade cronológica. Então é disso que a gente está falando. 5 de materiais aqui na posição do mental é uma carta que me desperta um certo alerta, porque diz para mim que tem uma perspectiva, né, um tanto limitante dentro do seu mental. Eu estou falando de salto de fé, eu estou falando de quebra de paradigma, eu estou falando de romance, eu estou falando de um monte de coisa e o seu mental deve estar... Não, ela está equivocada, não tem abertura para isso na minha vida, a minha vida não tá para essas coisas. Olha o mundo como está, como é que ela pode me dizer que eu vou conhecer outros espaços, que eu vou conhecer gente, que eu vou quebrar paradigma, que eu vou fazer as coisas de um jeito diferente, que eu vou me organizar de um jeito que esteja mais próximo da minha paixão. Como é que ela pode falar um negócio desse? Pois é, tem aqui algumas restrições que a sua própria mente está impondo. Não tem a ver com restrições externas, é uma coisa que está acontecendo dentro de você. Então você tem que prestar atenção para você não se deixar prender por essa mentalidade e você não conseguir ver as rosas no seu caminho. Porque olha só, a imagem é exatamente isso que eu estou falando. A figura lá deitada em posição fetal, que não consegue sair do lugar. Parece que sendo manipulada por alguma coisa externa. E o caminho lá, que tem como sair dessa situação, rosas no meio do caminho, ela não consegue enxergar, porque só consegue enxergar o escuro, não consegue enxergar que tem luz aqui na passagem e aí, por consequência, resolve não fazer nada. Então, vocês têm que prestar atenção para qualquer tipo de
preste atenção perdão, qualquer tipo de sentimento paralisante que vocês venham a sentir, que vai parecer que é real, mas não é. É fruto da mente, fruto de autolimitações, né, de limitações autoimpostas, melhor dizendo, e não dá, né, fica difícil de ver o lado bom da vida. Eu já estou avisando logo, né? A justiça aqui na posição do espiritual, a posição do seu eu sou. O que vai acontecer em março é a justa medida, aquilo que é endereçado a você, aquilo que você merece como experiência para você se desenvolver e para você chegar aqui. Se o seu eu superior ele tiver que dar um empurrão em você para você pular do precipício, isso vai acontecer. Se puder ser de um jeito suave, cheirando rosas, também vai ser. Mas é a justa medida daquilo que dá, daquilo que é possível de fazer, tendo isso aqui como meta. A questão da justiça aqui também, observem que essa carta da justiça ela está toda fragmentada, né? Ela tem várias visões. Ou seja, não existe certo ou errado, existe aquilo que é adequado. Então, muito melhor do que ficar pensando se algo é bom ou ruim, certo ou errado, é melhor tentar enxergar as coisas de um prisma diferente e fazer o exercício de se ver de um jeito mais elevado. Como é que você enxergaria a sua vida se você conseguisse vê-la do ponto de vista de uma entidade que é amorosa? Porque você, fundamentalmente, você é por amor. Mas no que a gente encarna, a gente se esquece disso e a gente vive um teatro. A gente vive N experiências que vão nos conduzir para um determinado lugar. Esse lugar é a volta para o que nós somos, né? O eu sou, de uma certa maneira, ele é o nosso eu do futuro, vamos dizer assim. Porque ele tem uma outra capacidade de perceber as coisas. A gente, como está aqui com uma visão limitada, a gente acaba limitando os nossos resultados, né? Limitando os resultados, porque a gente não se exercita, a gente não procura ver como é que você... como é que você transcende, né? Às vezes as pessoas elas ficam esperando alguma coisa mágica acontecer e muitas vezes a magia ela está aí. Ela está presente, ela está no cotidiano. Então, fiquem atentos com relação a esse arquétipo da justiça, porque é aquilo que vai caber. Aquilo que tem o seu nome escrito, que está endereçado para você, para levar você para esse lugar aqui. E esse lugar aqui do louco pode ser, sim, uma mudança radical, né? Mas o maior radicalismo vai estar dentro, vai estar na capacidade de se ver de um jeito mais amoroso, com mais permissão, né, com abertura para o que é belo e deixar de lado aquilo que está prendendo, aquilo que não está funcionando, aquilo que parece que está fazendo a vida ir contra a maré, esse tipo de sensação. Vamos tirar uma carta do Metatron agora. Raio azul. O raio azul e a frequência da Mãe Maria, né? A Mãe Maria e todas as mães, né? Feminino. Então, eu tinha falado que tinha um aceno aqui para o feminino, né? Ela é um arquétipo do feminino, né? É uma presença, né?
E além de ser uma presença, tem a sua importância e vamos dizer que ela dita um pouco assim certos padrões do que venha a ser o feminino. Agora, essa carta aqui como carta de conselho para vocês me leva diretamente à questão do autocuidado, tá? Tem a ver com a maternagem, né? Muitos de vocês não têm mais a mãe com vida, né? Então vocês não têm esse feminino para pedir colo, né? E alguns que têm a mãe viva também não podem fazer isso, tiveram uma outra relação com essa mãe, né? A mãe viveu a maternidade de um outro jeito, né? O que a gente pode fazer com isso? O que é possível, né? Você se dá esse colo que não foi recebido, né? Você se cuidar, né? Você se acalentar, né? Se houver necessidade, se você desejar, você pode trabalhar com raio azul. O que é trabalhar com raio azul? Meditar no azul, visualizar o azul, ver que você está banhado numa luz azul, usar a cor azul e por aí afora. Tudo que remeta a essa energia, né, desta cor, né? Aqueles que têm algum tipo de fé podem buscar essa energia do feminino, especialmente a Mãe Maria, e tentar falar com essa energia, não no sentido de ai, Mãe Maria, me ajuda, porque a minha vida tá assim, tá assado. Não. Os mestres ascensos, eles não gostam desse tipo de coisa. É um dos paradigmas que a humanidade vai quebrar, tá? Tem aí um ranço religioso aí que foi colocado que vai ter que rodar mais cedo ou mais tarde. O que é possível é se sintonizar com a energia dela, abrir, escancarar o coração para a energia dela e deixar essa energia sentar, ver o que ela desperta em você, que eu tenho certeza absoluta que ela vai fazer você olhar para as rosas, você cheirar as rosas no meio do caminho, como eu estava falando metaforicamente, pode ser até literalmente, né? Mas metaforicamente, o feminino dentro de você, você tomar posse dele, né? Independente do seu sexo, você tomar posse desse feminino vai fazer você olhar a vida de um jeito diferente, né? De um jeito mais belo. E olha aqui, eu tenho alternativa aqui, eu tenho alternativa acolá, nossa, que coisa maravilhosa. Aí, puf, no que você já viu, você já quebrou o paradigma, você já deu o salto de fé, você já está com a vida totalmente transformada e diferente. E isso achando que você não estava fazendo nada. Então, tem uma chamada aqui, um cuidado, né? Buscar por esse colo, né? E antes de tudo, o seu próprio colo, né? Tem aqui também um aceno para a casa do seu mapa natal, onde você tem câncer, né? Que no geral, né, as pessoas elas têm uma extrema dificuldade com as casas anteriores e posteriores a Sol, Lua e Ascendente, e isso é prejudicial porque a gente não pode ter preconceitos a respeito de arquétipo nenhum, especialmente de signo, porque temos os 12. Então vale a pena saber o que acontece na sua casa que está em câncer, porque o que tem que ser acalentado ali talvez seja o que está dificultando a caminhada, o que está dificultando ver as rosas, que está dificultando abandonar a crença limitante, que está dificultando dar o salto de fé, tá? Vou ficando por aqui, agradeço aos cancerianos que ficaram até o final, curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal, ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo. Arrou!